palavra vai falar conosco. Que ela será pedra, do sangue, mas tudo enviado pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus. Mateus 14, 22. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu o monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem não andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomaram de medo o quê? Gritavam. Igreja, os discípulos, eles viram o quê? Viram Jesus andando por sobre o quê? Por sobre o mar. Agora, você sabe o que é mais estranho nisso? É que os discípulos conheceram quem Jesus. Os discípulos viram Jesus fazer tantas maravilhas que não era para ele ficar o quê? Assustado, com medo, não. Os discípulos viram milagres, viram Jesus operar a vida das pessoas, sinais, prodígios. E os discípulos ficaram o quê? Ficaram com medo quando viu o quê? Quando viu ele andando por sobre o quê? Por sobre o mar. E aí ficaram o quê? Ficaram com medo, dizendo que era o quê? Que era um fantasma. Então, igreja, imagine só, né? Imagine o discípulo vendo tantas maravilhas. Não era para ser uma novidade, não era para ser estranho para ele, não. Porque Jesus o quê? Jesus tem poder. Jesus, ele é o quê? Jesus, ele pode fazer muito mais do que isso, somente o quê? Andar por sobre as águas. Mas os discípulos ficaram espantados, achando que era fantasma, ficaram desesperados. Aí, ó, versículo 7, ó. Mas Jesus imediatamente disse: Pede, bom, sou eu, não tem mais. Aí Pedro, ó, você vê que eles ficaram com medo, ficaram com dúvida. Respondeu Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre o quê? As águas. Então Pedro, né? Pedro, um dos discípulos, duvidou de quem, na verdade? Do Senhor Jesus. Queria ter o quê? A certeza, queria ter convicção, se era de fato o quê? O Senhor Jesus Cristo. Porque observe a expressão da palavra dele, ó. Versículo 28. Respondendo Pedro, disse: És tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre o quê? As águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre o quê? As águas. E foi ter com quem? Com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: que salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Igreja, tem pessoas que creem em Jesus, né? E tem pessoas também que não creem. Tem pessoas que viram Jesus fazer maravilhas, e quando ele fazer, a pessoa não vai se espantar, não, ficar assustada. Ah, será que foi? A pessoa vai botar dúvida: será que foi Jesus que fez? Será que foi Jesus que operou? Será que foi Jesus que libertou? Será que foi Jesus que transformou? Então não pode duvidar, não. Então, eles duvidaram, e Pedro ainda: vós és tu, Senhor, então manda-me e dê contigo por sobre as águas. Esse é o momento que ele teve o quê? A dúvida. Aí quando ele começou a andar, ele começou a olhar, reparar para onde? Para as forças o quê? Do vento. Aí está o quê? Aí está o maior perigo. É a pessoa deixar de olhar para onde? Para Jesus, olhar para ele, fixar nele o olhar,
E a pessoa ela começa a reparar o quê? Para os problemas que tem de repente com a família, de casa, de repente dos filhos, e a pessoa repara o problema aqui, um problema ali, um problema lá, e a pessoa ela começa a reparar e ela o que? Não percebe que ela está o quê? Está afundando. E tem pessoas que afundaram e pessoas não tem pessoas que não foi com Pedro, não pediu o quê? O socorro, por ajuda, não. Tem pessoas que caíram, estão onde? No chão, estão o quê? Estão submergidos ainda. Tem pessoas que caíram, o quê? Que até já se afastou, o quê? Do próprio Deus. Porque alguém reparou o quê? Reparou demais e começou a reparar para o problema, porque problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema, todo mundo de repente sofre, passa por aflição, passa por tristeza, porque nós somos seres humanos, vamos passar por isso. Mas no momento que nós reparar demais nessas coisas, vamos o quê? Submergir, vamos afundar. E aí vamos o quê? Vamos duvidar do Senhor Jesus Cristo. Ou a pessoa crê ou não crê. Ou a pessoa tem a certeza, ou ela não tem o quê? Não tem certeza. Deus não age, Deus não opera naquelas pessoas que têm o quê? A dúvida. Aquelas pessoas que hoje ela crê e amanhã duvida. Hoje ela tem a certeza, mas amanhã de repente ela o quê? Já não tem uma certeza de nada. Então Pedro ele afundou, Pedro submergiu, porque a fé dele era o quê? Era pequena. Também o quê? Duvidou. Igreja, observe o perigo o quê? Da dúvida. Observe as pessoas que duvidam. Observe o perigo que elas, o quê? Que elas vivem. Porque o quê? Duvidam de quê? Duvidam do Senhor Jesus. As pessoas, tem pessoas que, como que a pessoa foi liberta, transformada, foi curada, como que ela vai duvidar do Senhor Jesus? Como vai duvidar das suas maravilhas, dos seus sinais, dos seus prodígios, se a própria pessoa, ela já foi tocada, ela já recebeu o quê? Já recebeu algo da parte do Senhor Jesus Cristo, de repente uma cura, de repente uma libertação, de repente uma mudança. Do mundo que a pessoa ela vai duvidar do Senhor Jesus. É como os discípulos viram tantas maravilhas, prodígios, sinais, aí só porque veio Jesus andar por sobre as águas, ficaram o quê? Com medo, de falar que era fantástico. Igreja, não podemos o quê? Não podemos duvidar do quê? Do Senhor Jesus. Não podemos o quê? Olhar para a força o quê? Para a força do vento. Não podemos olhar para o quê? Para a tempestade. Muita tempestade, muita luta que enfrentamos. Esses são problemas que nós passamos com a nossa família, com a nossa casa. Isso é o quê? Isso é a tempestade. E vamos enfrentar. Agora, nós temos que andar por cima do quê? Dos problemas. É olhar para quem? É olhar para Jesus. Mas quando a pessoa ela foca no problema, ela foca de repente ali no sofrimento, a pessoa vai o quê? Ela vai submergir, ela vai afundar. Quem tem sabedoria fala com Pedro, pede por socorro, pede por ajuda, agora Jesus está o quê? Jesus está prontamente para estender a mão e levantar. Mas outras o quê? Outras não têm sabedoria, o quê? Vai afundar e vai ficar o quê? No chão. Igreja, observa, versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, porque duvidaste. Igreja, se a pessoa duvidar, ela pode esquecer o quê? Que Deus agir na vida dela, na família, na casa dela. Pode esquecer. Pode esquecer libertação, pode esquecer mudança, pode esquecer tudo. E na verdade que isso é perda de tempo. A pessoa ela está na igreja, estudando a Deus, a pessoa ouvir a palavra, e isso é em vão se a pessoa não crê. Se a pessoa colocar dúvida, a pessoa colocar incerteza, no agir, no poder de quê? No poder de Deus,
da sua palavra. Então, Pedro, o quê? Observa aqui, no versículo 28, respondeu Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre o quê? As águas. Olha o Pedro. Se és tu, Senhor. Em outras palavras, se o Senhor está falando a verdade, se aonde é o Senhor Jesus Cristo, o quê? Manda-me ter contigo. Então ele diz: então venha. Pode vir, Pedro, sou eu, pode vir. Mas o quê? Mas o quê? Mas no momento que ele começou o quê? A andar por sobre as águas, ele o quê? Começou a reparar na força do vento. Tem igreja? Jesus quer que nós venhamos olhar somente para quem? Para ele. Fixar nele. Ele é o quê? É o autor, consumidor da nossa fé. Então, quando nós vamos para Jesus, vamos passar por problemas, vamos andar por cima dos problemas. Tem pessoas que o quê? Que os problemas estão andando por sobre o quê? Por sobre ela, por cima dela. Mas nós temos que andar por cima do quê? Dos problemas. E não o problema andar por cima do quê? De nós. E não podemos duvidar de forma, de maneira o quê? Alguma. Então, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando o que? A submergir, a afundar, gritou o que? Salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus já estava em prontidão, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ô Pedro, você duvidou de mim, Pedro? Você estava duvidando que era eu e você pediu a ordem de vir até a mim. Eu te dei a ordem para você vir, mas você olhou o que? Para a força do vento. Era para você estar olhando para mim, Pedro, olhando para mim que você ia dar o quê? Por sobre as águas, porém o quê? Porém a força do vento não iria te atingir, Pedro. E tem pessoas como o quê? Como Pedro, olhando o quê? Reparando. Certamente vai o quê? Vai afundar, vai submergir. Tem pessoas como Pedro duvidando de quem? Do Senhor Jesus. É como que a pessoa vai duvidar daquele que abençoou a sua vida? Como que a pessoa vai duvidar daquele que mudou a sua vida, que curou de enfermidade mortal, de uma enfermidade que aos olhos humanos não tinha jeito, não tinha solução, não tinha recurso, de repente era uma cirurgia, um tratamento caríssimo, era muito dinheiro e a pessoa não tinha condições. Jesus curou gratuitamente. E a pessoa duvidar, a pessoa olhar para o teu filho e duvidar da libertação do seu filho, a pessoa olhar para o seu esposo, para a sua esposa, e a pessoa duvidar da transformação, da mudança dessa pessoa. A qual própria pessoa ela foi alcançada por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo, na da fé. Como ele pensou o quê? Ouviu a palavra, colocou em prática aquilo que ela ouviu. Igreja, isso não pode o quê? Não pode acontecer. Isso pode acontecer de forma o quê? De maneira alguma. Quando Jesus mandar nós ir, é para nós o quê? É para nós ir. Você falou o quê? Venha, é para nós ir. Olhar para quem? Para ele. Olhar só para ele. Vai vir luta, problema, vai vir tempestade, vai vir aval, vai vir várias coisas, vai vir muitas coisas, quer dizer, não favoráveis a nós, mas de repente, ao contrário. Mas o quê? Mas vou olhar para Jesus. Porque quem olha para ele vai o quê? Andar sobre o quê? Sobre os problemas. E com ele vai o quê? Com ele vai vencer. Porque nós somos chamados o quê? Somos mais do que vencedores por aquele que morreu por nós. Quem? Naquele Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Vamos olhar para quem? Olhar para Jesus. Somente para quem? Somente para ele. E não podemos o quê? Duvidar dele. E o quê? Ter fé pequena. Então, é só olhar para a nossa vida, parar e pensar: Jesus me libertou, Jesus mudou minha vida, Jesus me curou,
Jesus tirou o vazio da minha vida, tirou a tristeza, tirou a depressão que eu tinha. Jesus, hoje eu tenho paz, hoje de fato Jesus me completa, hoje eu tenho saúde, hoje eu estou bem. Então como que vai duvidar como que a pessoa vai duvidar daquele que está dando vida para ela? Isso não tem como. Só duvida que realmente a pessoa não conheceu de fato quem? O Senhor Jesus, como discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, porém não tinha conhecido eles de fato verdade, porque se conhecesse, não duvidavam, não faziam isso. Igreja, vamos o quê? Olhar para Jesus, porque vamos andar o quê? Sobre o quê? Os problemas. Não vamos duvidar, não vamos ter fé pequena, e o quê? Vamos parar de reparar para o quê? Para as coisas. Ai, meu filho, ai, meu marido, ai, minha esposa, é isso, é aquilo outro. Repara, olha para Jesus, que ele vai o quê? Resolver todos os problemas, vai botar tudo no lugar, ele vai restituir, vai restaurar. Ele tem poder o quê? Ele tem poder para isso. Isso é a cabeça, meu Pai, muito obrigado. Assim nós cremos, assim nós temos certeza. Assim nós temos visão nessa noite, vamos andar por sobre os problemas, meu Pai. Nós temos que olhar somente para o Senhor Salvador Jesus. Não podemos ser como ele, duvidar. Não somente eu, como todos discípulos duvidaram, ficaram com medo, achando que era o fantasma, mas era o Senhor Jesus. Tiveram medo, gritaram, ficaram de repente desesperados, meu Pai. Mas nós estamos como discípulos, nós cremos no Senhor, mesmo que nossos olhos não te viram fisicamente falando, mas nossa fé está no Senhor. Depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa vida no Senhor e na tua palavra, e cremos e temos a certeza que o Senhor, meu Pai, há de nos ajudar, porque vamos olhar somente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós pedimos e também agradecemos por tudo, por essa noite, pela tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória